Um rei sem exército entrou na Babilônia e a cidade abriu seus portões. Nenhum cerco, nenhuma batalha, nenhuma chama. A maior cidade do mundo antigo, uma metrópole de 1 milhão de pessoas, cercada por muralhas tão largas que carruagens podiam correr sobre elas, simplesmente se rendeu. E o homem que recebeu essa rendição não era um deus, nem um conquistador no sentido tradicional. Ele era algo que o mundo antigo jamais tinha visto. Seu nome era Ciro, e o que ele fez a seguir definiria os próximos 2 séculos da história humana. A maioria dos conquistadores, ao entrar numa cidade capturada, impõe sua presença imediatamente. Saqueiam os templos, escravizam a população, derrubam os símbolos da antiga ordem e os substituem pelos seus. Essa era a lógica do mundo antigo. A força precisava ser demonstrada, a submissão precisava ser visível. Ciro fez o oposto. Ele entrou nos templos da Babilônia e fez oferendas aos deuses que acabara de conquistar. Libertou os povos que estavam presos na cidade, incluindo os judeus, que estavam no exílio babilônico há décadas, e permitiu que voltassem para casa e reconstruíssem seus lugares sagrados. Restaurou as estátuas dos deuses locais que conquistadores anteriores haviam removido. Disse aos babilônios que ele vinha não como um destruidor, mas como um libertador enviado pelos seus próprios deuses para restaurar a ordem. Era sincero? Era calculado? A resposta era os dois. E essa combinação produziu algo sem precedentes. Um império construído não apenas sobre o medo, mas sobre consentimento. Para entender como Ciro chegou à Babilônia, precisamos voltar a um planalto no meio do mundo. O planalto iraniano, uma vasta mesa elevada, cercada por montanhas, cortada por desertos, localizada na interseção das rotas que conectavam todas as grandes civilizações da antiguidade. A Mesopotâmia a oeste, a Índia a leste, as estepes da Ásia Central ao norte, o Egito e o Mediterrâneo além. Por séculos, esse planalto foi lar de tribos iranianas rivais, os medos no norte, os persas no sul. Ambos eram hábeis cavaleiros, ambos eram resistentes, adaptáveis, moldados por um ambiente que exigia movimento constante e vigilância constante. Os medos se levantaram primeiro, construíram um reino poderoso o suficiente para ajudar a destruir o Império Assírio, a máquina militar mais temida de sua época. Por uma geração, o poder medo dominou a região, até que surgiu Ciro, um persa, um vassalo dos medos, um homem que não deveria importar. A história de como ele inverteu o jogo com seus senhores medos envolve exatamente o tipo de paradoxo que define toda essa civilização. Ciro não derrubou os medos com pura força militar. Ele usou algo mais poderoso, usou os próprios soldados deles contra eles. O exército medo, diante de um líder que acreditavam ser mais justo e mais capaz que seu próprio rei, trocou de lado. O Império Medo caiu não por invasão, mas por deserção. Ciro entendeu algo que a maioria dos governantes de sua época não entendeu. A lealdade não era apenas produto do medo. Podia ser fabricada ao demonstrar que você valia a pena ser seguido, que seu governo seria melhor do que o anterior, que se juntar a você era uma escolha racional, não apenas uma escolha forçada. Ele levou essa lição consigo para onde foi. O reino da Lídia, na Anatólia Ocidental, onde hoje é o oeste da Turquia, caiu em seguida. Seu rei, Creso, era lendário por sua riqueza. A expressão rico como Creso vem diretamente da reputação desse homem. Sua capital, Sardes, ficava sobre rios carregados de ouro e havia se tornado a cidade mais rica na parte ocidental do mundo conhecido. Ciro avançou contra a Lídia com a velocidade que se tornaria a marca do Império Persa. A campanha terminou antes que a maioria de seus oponentes entendesse que havia começado. Creso foi capturado. E então, mais uma vez fazendo o que nenhum conquistador deveria fazer, Ciro o tratou com respeito. Fez dele um conselheiro, integrou-o ao sistema persa em vez de torná-lo um símbolo da derrota. A mensagem se espalhou mais rápido que qualquer exército poderia viajar. Resistir a Ciro era inútil, mas render-se a Ciro era sobrevivível. Mais que sobrevivível, frequentemente era lucrativo. A Babilônia foi a próxima, e a lógica da rendição voluntária, que Ciro vinha cultivando há anos, encontrou sua expressão máxima na cidade que supostamente era inexpugnável. Ele entrou não como um conquistador, entrou como um restaurador da ordem, um libertador.
o homem que consertava as coisas, e ao fazer isso, conquistou numa única tarde o que outros levaram décadas de guerra para tentar: a cidade mais rica do mundo, o sistema administrativo mais sofisticado do mundo antigo, o conhecimento acumulado, as redes de comércio e a memória institucional da civilização contínua mais antiga da Terra. O império que ele construiu em 15 anos se estendia do Mar Egeu até as fronteiras da Índia. Era a maior entidade política que o mundo já tinha visto, e sua lógica interna, tolerância, autonomia local, administração centralizada, porém leve, o tornava mais estável do que tudo que veio antes. Então Ciro morreu em campanha, e tudo que veio depois testaria se o sistema que ele construíra poderia sobreviver sem ele. Poderia, mas não sem transformação. Seu filho Cambises acrescentou o Egito. A última grande civilização independente do mundo antigo caiu pelas armas persas numa campanha tão rápida que chocou os egípcios, que se consideravam praticamente inconquistáveis. Cambises se tornou faraó. O Egito se tornou uma província persa. O império agora ia da Grécia à Índia, do Mar Negro à Etiópia. Nada igual havia existido antes, mas Cambises morreu jovem e em circunstâncias obscuras. O que se seguiu foi um período de caos, pretendentes rivais, rebeliões suprimidas, a quase desintegração do sistema que Ciro havia construído. O homem que o salvou não era um herdeiro direto, era um membro da família real que tomou o poder num golpe e depois passou anos lutando para mantê-lo: Dário. Dário entendeu que um império do tamanho que a Pérsia havia se tornado não podia ser governado do jeito que Ciro governara, através do carisma pessoal, através da força de uma única personalidade extraordinária que se movia mais rápido que seus oponentes podiam reagir. Ele precisava de infraestrutura. Ele construiu estradas, não caminhos, estradas. A estrada real se estendia por quase 3.000 quilômetros, de Sardes até a capital persa em Susa. Postos de retransmissão posicionados a cada dia de viagem permitiam que mensagens percorressem toda a extensão em uma semana. Uma velocidade de comunicação que não seria igualada nessa região por 2.000 anos. Ele padronizou pesos e medidas em todo o império, criou um sistema postal, reorganizou as províncias, as satrapias, sob governadores que reportavam ao centro, mas tinham autoridade local genuína. Construiu Persépolis, a grande capital cerimonial no coração da Pérsia, onde delegações de todos os cantos do império vinham prestar tributo e demonstrar seu lugar na ordem persa. As cenas de tributo esculpidas nas paredes de Persépolis estão entre as imagens mais reveladoras do mundo antigo. Dezenas de delegações, dezenas de povos diferentes, cada um com suas próprias vestes, carregando seus presentes distintos, não humilhados, não degradados, apresentados como participantes de uma ordem compartilhada. Essa era ser a visão persa de império. Não a anulação das diferenças, a gestão das diferenças, a transformação da diversidade em um sistema. E então veio a Grécia. As guerras persas, as campanhas contra Atenas e Esparta que definiram como o Ocidente lembra da Pérsia desde então, não eram a história central do Império Persa. Eram um acontecimento secundário, uma operação distante na fronteira que deu errado. Para Dário, a Grécia era um problema que precisava ser resolvido. Cidades gregas na costa egéia da Anatólia haviam se revoltado contra o domínio persa com o apoio de Atenas. A revolta fora esmagada, mas Atenas havia queimado a capital regional persa em Sardes. Isso exigia uma resposta. Maratona deveria ser uma expedição punitiva rápida. A força persa que desembarcou na costa grega não era o exército principal do império, era uma força-tarefa. Quando foi derrotada pelos hoplitas atenienses, lutando num terreno que anulava as vantagens da cavalaria persa, foi humilhante, mas não era existencial. Dário começou a preparar uma invasão em grande escala. Morreu antes de lançá-la. Xerxes, seu filho, completou os preparativos e liderou a maior força de invasão que o mundo antigo já havia reunido. Ele cruzou o Helesponto numa ponte de barcos, expulsou os espartanos das Termópilas, queimou Atenas, e então, em Salamina, sua frota foi destruída por uma marinha grega que lutou nos estreitos, onde os números persas não podiam ser aproveitados. A invasão estagnou. Xerxes voltou para a Pérsia. Seus generais
continuaram a campanha por mais um ano antes de se retirarem. A Grécia nunca foi conquistada, mas o fracasso em Salamina não destruiu o Império Persa. O Império continuou por mais um século e meio, a potência dominante do mundo antigo, até que Alexandre da Macedônia chegou e o desmontou numa campanha de velocidade impressionante. O que Alexandre destruiu, ele não pôde substituir. Adotou os costumes da corte persa, casou-se com nobres persas, tentou fundir as culturas grega e persa em algo novo. Mas morreu antes que a fusão fosse completa, e seu império imediatamente se fragmentou. O sistema persa, a tolerância, a sofisticação administrativa, a gestão da diversidade, não foi reconstruído por seus sucessores. Ciro havia entendido algo com que a maioria dos governantes, antes e depois dele, tiveram dificuldade de aprender. Um império não é um exército. Um exército pode tomar território, apenas um sistema pode mantê-lo. E um sistema requer não apenas força, mas legitimidade. Não apenas poder, mas a crença entre os governados de que o poder está sendo usado para algo além da mera extração. O Império Persa durou 2 séculos. Governou mais pessoas através de culturas mais diversas de forma mais pacífica do que qualquer sistema político que o precedeu. Seu colapso veio não de dentro, mas de fora, de um gênio macedônio que copiou seus métodos sem igualar sua filosofia fundadora. O maior império que o mundo antigo já produziu caiu para um conquistador que o admirou demais para entender o que realmente o fazia funcionar. Poder sem sabedoria constrói monumentos. Sabedoria sem poder não constrói nada. Apenas sua combinação constrói algo que dura. Ciro entendeu isso. Alexandre não. E a diferença entre esses 2 homens é a diferença entre um império que perdurou e um que morreu com seu fundador.